Estou muito emocionada de estar aqui a convite do Léo, tendo feito uma jornada, uma caminhada de xamanismo universal, tendo aprendido tanto com esse mestre que eu já admiro há alguns anos, há muitos anos. Então, Léo, gratidão, que emoção, que honra estar aqui com você. Eu que estou honrada. Você foi entrevistada por tanta gente importante, né? Olha, gente, a Ingrid é o seguinte, como é que começou tudo isso? Ela estava fazendo o curso com a gente, né? E depois ela cismou de ir lá num talk stick, como esse aqui, a gente já estava sabendo quem era a Ingrid, que é ali, né? Quando viu, é ela, tal. E nós ficamos na nossa, né? Porque às vezes uma atriz não quer encheção de saco, ela está lá para fazer coisa de xamanismo, né? Fica aquela tietagem depois, né? Aí ele vai fazer foi assistir o Talking Stick, e daí ela fez uma pergunta, aí o Lívio, né? O Lívio falou, naquela atriz lá, tá, não sei o quê, não sei o que. Ela olhei para o Marcelo e falei, pronto. Mas daí, onde passa um boi, passa uma boiada. Agora já estamos aqui. Bom, a Ingra é muito legal, cara. Assim, ainda, além de ser uma mulher linda, assim, talentosa, ela consegue juntar um monte de coisa, entendeu? Numa pessoa só. É uma buscadora, espiritualista, ela é terapeuta, ela é escritora. A coisa vai longe, é estudiosa de xamanismo, também está participando, faz trabalhos. Então, geralmente no Talking Stick a gente faz. Seria impossível fazer uma entrevista com a Ingra sem lembrar toda essa contribuição que ela deu, né, para a arte brasileira. Né? Ela foi a musa dos anos 90, a Ingra. Sim. Cada jovem não sabe. Ela inspirou muitos corações aí. Né? Com a presença dela, com a graça dela, com a simpatia. Então, eu que agradeço a sua presença aqui, enriquece muito o nosso Talking Stick, a sua presença aqui hoje, viu, querida? Muito obrigado pela confiança, né? Imagina, uma honra. E eu vi até que alguém botou aqui no chat do Zoom as novelas xamânicas, né? Tem isso, Léo, assim, eu fiz muitas novelas que tinham externa, né? Você viu, né? A primeira coisa que apareceu ali na sua linda homenagem era eu de sereia. Então, já fui peixe, e já tive o meu melhor amigo na novela O Cavalo, né? Na novela Ana Raio. Então, assim, novela sempre lidando com o animal, com a natureza. Então, tem a ver com a minha vibração mesmo, né? Atrair esse tipo de coisa. Está dentro de mim de uma maneira muito intensa, muito latente. Eu estou ali ainda se virando com as questões técnicas. Está tudo bem aí, Marcelo? Está quase tudo bem. Está quase tudo bem. Mas nós estamos aqui. Tá bom. Eu acho uma mudança estratégica aqui. Tudo bem. Eu acho quase tudo importante. Bem. Eu acho importante a gente estar aqui também fazendo isso tudo com esses bastidores abertos, principalmente para o pessoal do Instagram, porque faz parte, né? Já começou essa nossa conversa de hoje. E já começamos. Como a gente se relaciona com as coisas que acontecem, também tem a ver com esse caminho da verdade, do autoconhecimento, da autogerência das emoções. Então, eu acho um desafio bem interessante esse agora. Muito bem, querida. Então, vamos começar, né? Bom, você começou a fazer papel... O seu primeiro papel na televisão foi de sereia, não foi? Aos 7 anos de idade, não foi isso? Com seu pai? Exatamente. Gente, conta um pouquinho disso. Como é que uma criança de 7 anos, de repente, vira assim uma celebridade, né? Pois é, esse Talking Stick é profissional. Ó. Eu tenho aqui meu pau da fala, meu Talking Stick, que é uma coisa, gente, que a gente aprende na jornada, no xamanismo universal com o Léo, é que tem, né, o pau da fala, é a vez da fala, e é muito interessante isso, né? A vez da fala, a vez da escuta. A gente não aprende muito sobre isso, e é tão importante saber a hora da fala e a hora de escutar, né? É muito bom. Então, Léo, meu pai é artista plástico e participou de um momento do Brasil onde ele usava muito audiovisual, né, na obra de arte dele, nas instalações,
nas bienais, era um movimento de vanguarda nas artes plásticas no Brasil, e ele me usava para fazer a obra de arte dele, né? Eu era pequena, eu tinha 7 anos, ele usava eu e a minha irmã. Eu falo usava porque a gente não sabia bem o que a gente estava fazendo. E uma das coisas que ele fez foi esse curta-metragem, onde eu aparecia quase como uma sereia, né? Era uma pessoa deitada no chão da praia, abraçando um peixe que era do meu tamanho, e parece que era uma personagem de uma sereia, mas era uma linguagem toda hermética, né? Toda simbólica. Então, sim, foi a primeira vez que eu fiz um audiovisual, e então já tem isso assim de berço mesmo, da família. E você, aquele cavalo lá, aquela mulher andando a cavalo é fake ou você mesmo? Não, era eu. É interessante, porque assim, é natural ter uma dublê, né? Ter um dublê, mas o que aconteceu foi que a produção chamou uma garota, uma dublê, para fazer as minhas cenas arriscadas. Só que quando a gente começou a gravar, eu já estava com o meu cavalo, que era um cavalo emprestado pelo Beto Carreiro, já estava cuidando dele, já estava alimentando ele, convivendo com esse cavalo já há alguns dias, e já estava ganhando confiança. E eu queria, né? Eu queria entender de dentro para fora quem era Ana Raio. Então, assim, lidar com o cavalo, cuidar com o cavalo já fazia parte dessa pesquisa, desse estudo, desse mergulho. Então, quando começaram a chegar as cenas arriscadas, as cenas difíceis, eu resolvi fazer, eu quis fazer, né? E aí, depois de 2 meses com essa dublê contratada, a gente, quer dizer, eu não, a produção resolveu dispensar ela porque ela não estava precisando mais, né, dela fazer as cenas. Eu já estava fazendo tudo, né, fazendo disputa, corrida com o Zé Trovão e salto e coisas arriscadas mesmo, já estava confiante. Então, nunca teve uma cena com dublê, assim, com o meu cavalo, né? As cenas de dublê eram só as montarias de touro, essas coisas. Tá tudo bem aí, Léo? Tudo bem. Ai, Ai, ai. ai, tá divertido. Mas me Mas diz uma coisa, e foi uma batalha para você também. Você teve que competir com várias atrizes, né, para poder fazer o Pantanal. Não foi uma coisa assim? não, mas eu não sei. Na verdade, eu não sei. No Pantanal eu fiz teste, né? Eu tinha feito uma novela na Globo, foi a minha primeira, que foi Tieta. E aí me chamaram para fazer teste para o Pantanal e eu não sei se teve, assim, se muita gente fez aquele teste. Mas, enfim, foi assim o trabalho que realmente, né, me colocou nesse caminho, né, de atriz. Mas, Léo, você falou uma coisa quando estava me apresentando que eu acho bem interessante, porque tem tudo a ver com o xamanismo, esse meu florescimento de vários dons, né? Porque eu venho da dança. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava cursando a faculdade de dança, tanto que eu não voltei para Salvador e por isso não completei, não concluí a faculdade, mas eu era dançarina profissional. Então, me apaixonei pelo teatro, comecei a estudar, fazer teatro, achei que eu ia ficar, sei lá, muitos anos fazendo teatro antes de ir para a TV, e casualmente, né, por conta do destino da vida, eu fui para a televisão muito rápido. Mas eu passei muito tempo da minha vida assim, não respeitando os meus desejos de manifestar arte de outras maneiras, como, por exemplo, escrever. Eu tinha muito medo de escrever, eu tinha muito medo de me expor, né? Eu tinha muito medo de aceitar, né? De contemplar os meus limites, a minha humanidade, as minhas fraquezas. E escrever é uma exposição disso tudo, né? Do nosso mundo interno. Então, isso foi indo, né? Eu venho de uma família que é muito ligada à natureza. Eu cresci num sítio, eu estou nesse sítio agora. Eu cheguei a semana passada para ficar um mês aqui com os meus pais. Então, assim, a minha conexão com a mãe natureza é total, né? Não à toa eu nasci no dia da árvore, e sempre que eu tenho um contato assim muito próximo com a natureza profunda, isso mexe com a minha vida, né? Tem um impacto positivo, me transforma, muda o curso da minha vida. Foi assim quando eu fui para o Pantanal fazer a novela. Mas o que aconteceu foi que, no decorrer da vida,
eu fui me afastando, num certo período, dessa natureza profunda. E passei muitos anos longe da natureza, quando eu entrei no processo de uma crise muito bem-vinda. Eu acho que as crises são uma grande oportunidade da gente sair da zona de conforto, né? Da gente olhar para questões que normalmente a gente não quer olhar. E aí, nesse processo de crise, que durou alguns anos, eu me encontrei numa infelicidade muito grande. E aí, nesse estado de infelicidade, de adoecimento mesmo, emocional, espiritual, que eu nem me dava conta, eu encontrei o xamanismo. Isso foi há uns 8 anos atrás. Aí, nesse encontro com o xamanismo, eu tive realmente um impacto, né, do que importa na vida, né? Eu percebi que eu estava mergulhada num mar de ilusões que me traziam muita infelicidade, né? Que não tinha nada a ver com a minha essência, que não tinha nada a ver com o que eu vim aqui fazer, né? Nesse planeta, nessa vida, nessa existência, nessa escola da vida. Então, a partir desse encontro com o xamanismo, com a minha natureza profunda, com a minha conexão com todos os seres, com a minha conexão com o planeta, com Gaia, começou uma nova fase na minha vida, começou uma reprogramação, essa é a palavra. Isso aconteceu há 7 anos atrás e esse processo vem se intensificando, né? Eu comecei a ter coragem para manifestar os meus dons, para escrever, para cantar, para voltar a dançar. E hoje eu me sinto assim completamente dentro dessa liberdade mesmo. Assim, eu não me sinto enjaulada, engaiolada por esse sistema de crenças limitantes que a gente se coloca, né? Essas gaiolas imaginárias, porque na verdade não tem nada que nos manda não ser quem nós somos, né? Não tem nada real nos obrigando a ser alguma coisa que não é o que a gente de fato é. Não tem nada nos obrigando a fazer o que os outros querem. O que nos obriga, o que nos coloca nesse lugar, fora da nossa essência, é uma visão equivocada de que o modelo está lá fora, de que a felicidade está lá fora, de que eu estou ajudando aqui o Marcelo, estou admitindo aqui umas pessoas, tá, Marcelo? Ô, Ingrid, Então, você pode falar um pouco sobre essa experiência que você teve? Você pode contar um pouco como foi, o que rolou? Ou é um segredo assim, está nos mistérios? até tá, algumas partes estão nos mistérios. Por isso eu escrevi, Léo, esse livro, A Natureza Oculta Iluminada, já que você falou disso, porque o meu primeiro livro, justamente, foi uma sugestão da fundadora desse grupo que eu frequento, da Porta do Sol, a Ana Vitória Vieira Ana, Monteiro, Ana Vitória. conversando comigo, ela falou: Ingra, eu acho que você tem medo do sucesso. E eu parei para investigar isso, porque eu nunca tinha ouvido falar de medo do sucesso, né? A gente não está acostumado a pensar nisso. A gente fala, né, medo do fracasso, o medo da luz, o medo do brilho pessoal, a gente não discute esse tipo de assunto, né? E é muito importante, porque a gente tem justamente medo da luz, porque a sombra, o sofrimento faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? A gente não sabe lidar com ele, mas a gente navega nesse mar de sofrimento já com familiaridade, né? O nosso inferninho que a gente já está acostumado, a nossa zona de conforto. Mas a gente brilhar de fato, a gente colocar nosso potencial a serviço, a gente expandir, significa assumir novas responsabilidades, assim. O que eu tenho dito, né? Crescer dá trabalho, sair da zona de conforto dá trabalho. Então, é muito mais cômodo ficar no nosso quadradinho, continuar pequenininho. Então, sim, o sucesso causa medo, exige que a gente tenha coragem mesmo dessa exposição. Então, eu investiguei, né, isso que a Ana me falou e cheguei à conclusão que ela estava certa, que eu tinha muito medo de crescer, de assumir meus dons, de deixar eles florescerem, de colocar esses dons a serviço do mundo, mas principalmente a serviço da minha alma, do meu coração.
Então, eu escrevi o livro, meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, que está aqui também, ó. Então, esse livro já é fruto da minha vivência, no xamanismo, porque foram caindo as máscaras, né? Assim, e eu resolvi justamente para me curar do medo da exposição, eu resolvi contar, né, todas as minhas mentiras e publicar isso num livro, né? Arrancar a máscara, mostrar minha humanidade, minha fragilidade e publicar para todo mundo ver. Assim, essa era a maneira de ter um choque mesmo né, de verdade na minha vida, né, de me alinhar com a verdade do que eu sou, com os meus limites, com as minhas fragilidades. E aí, a partir desse livro, começou uma roda de autodescoberta, né, uma roda virtuosa de quem eu sou, o que eu vim aqui fazer. Então, é muito bonito isso, porque, inclusive, na época que eu estava escrevendo esse primeiro livro, eu estava enfrentando vários desafios de ordem pessoal, financeira, e justamente a inteireza do xamanismo, assim, a consciência de quem eu sou, assim, o meu alinhamento com a verdade do meu coração, com a verdade da minha alma, me deu uma firmeza e uma postura e uma linha muito linda, onde eu não tinha nenhum tipo de sofrimento. Eu sabia que aquilo era um momento, eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu precisava fazer e fui dando cada passo assim com uma segurança muito bonita mesmo, assim, muito inspiradora. Eu não quero esquecer desse momento da minha vida, porque foi um momento onde eu não tinha nada lá fora, né, dessas coisas todas que a gente busca, que a gente quer acumular, né, que é exposição, evidência, dinheiro, todas essas coisas materiais, né, e todos esses emblemas, né, todos esses crachás e postos, né, de reverência, de respeito. Naquele momento eu não estava vivenciando todo esse estrelato que eu já vivenciei na minha vida. No entanto, Léo, eu tinha assim, uma conexão com a fonte divina que era assim, uma coisa extraordinária, sabe? Deus estava completamente na minha vida, porque só existia Deus, só existia a força divina, só existia a vida, só existia eu comigo mesma, e eu comigo mesma era tudo que eu precisava. Eu só precisava da conexão. Eu não precisava de mais nada, o resto vinha, né, por consequência, porque é natural, assim, quando a gente está dentro dessa verdade, a gente sente coragem para tudo, a gente sente alegria de viver. Então, assim, eu descobri que a alegria de viver não está lá fora, não está assim, não está na atenção que uma outra pessoa vai me dar, não está no amor que uma outra pessoa vai me dar. Essa fonte de amor está dentro de mim, né? Isso parece jargão, tanta gente fala isso, mas eu vivenciei isso. Foi justamente nessa época que eu estava vivendo sozinha, entre aspas, né? Porque eu tenho muitos amigos, eu tenho meu filho, eu tenho a minha família, mas eu tinha me separado há pouco tempo. Então, foi nessa época que eu estava vivendo na solitude, e isso foi muito bem-vindo, que eu encontrei o meu florescimento. Então, assim, esse primeiro livro já foi uma cura gigantesca do meu medo da exposição, do meu medo do sucesso, né? Eu falei, gente, a luz é tudo que a gente veio aqui fazer, né? Assim, hoje eu sinto isso, que a gente veio para se conectar com essa luz. E nesse caminho de conexão com a luz, a gente passa por muita sombra. E a sombra faz parte. Então, assim, elas se complementam. Mas o que eu percebo é que hoje no mundo a gente está muito mergulhado só em sombra, né? A gente não acessa a luz nunca. A gente nem sabe bem se ela existe. E é ela que traz vida, é ela que traz saúde. Hoje eu penso assim que, na verdade, na realidade, tudo é luz. Assim, tudo é perfeito. O plano divino, o plano maior é perfeito. Cada coisa que acontece está dentro de um processo que é de uma perfeição divina mesmo. Eu não consigo encontrar outra palavra, assim, essa perfeição da vida, essa perfeição do plano maior. Então, esse primeiro livro foi um processo de cura assim, incrível, onde muitas vezes era difícil eu confessar
as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, e começou esse grande processo. E aí, nesse segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, eu resolvi ir mais fundo, porque no primeiro eu ainda falava assim com uma certa timidez, né, do autoconhecimento, da autoanálise, e nesse segundo, Na Natureza Oculta e Iluminada, eu decidi falar mesmo, né, de todos os mergulhos mais profundos que o xamanismo me proporcionou. Então, Léo, assim, é tranquilo dizer que são mergulhos de conexão com a nossa ancestralidade mais profunda. E o que é essa ancestralidade mais profunda? É a mãe natureza, de fato. A gente viveu muito mais tempo, ou melhor, a nossa maior memória é de conexão com a floresta e com os animais. Não é conexão com a selva de pedra. Assim, a gente está na cidade grande há muito pouco tempo. E essa experiência da cidade grande nos trouxe muito sofrimento pela desconexão que é, né, estar só na cidade grande e não ter essa consciência da nossa ligação com a nossa mãe natureza, que é da onde a gente veio. A gente não veio de uma parede, a gente não veio do concreto, a gente veio das matas, a gente veio da floresta, nós somos irmanados com todos os seres. Então, essa sensação de carência, de buraco, de vazio, essa depressão que nos acompanha, né? E a gente vê hoje falar de índice de suicídio, né? Índice de depressão, todas essas doenças da modernidade, eu acho que vem dessa desconexão, assim, é como se a gente tivesse sem pai nem mãe, né? A gente se desconectou desse pai maior, dessa mãe maior, né? A gente se sente isolado e carente e abandonado, mas fomos nós que abandonamos essa conexão, ela nunca deixou de existir, né? Nós somos filhos da Mãe Terra, desse planeta Gaia, e então não tem como se desconectar. Então, o que está acontecendo? A gente está vivendo uma grande ilusão de desconexão. A gente está vivendo uma grande ilusão de separação. Então, assim, o contato com o xamanismo, a vivência no ritual xamânico, é um mergulho na verdade. Então, é um mergulho na verdade, assim, quem nós somos, né? O que a gente veio aqui fazer. E é um contato com o sagrado da vida. O que eu me dei conta, Léo, assim, já no primeiro ritual xamânico que eu participei, eu me dei conta que eu estava desacralizando a vida, que eu estava jogando fora a minha vida, que eu estava jogando fora a minha saúde. Então, uma coisa curiosa aqui, né? E tudo isso veio pela consciência. Quando eu comecei, né, no xamanismo, eu estava naquele momento, já há alguns anos, com um certo vício, uma certa dependência, não pela quantidade, mas pela frequência, onde todo dia eu tinha que beber uma dose de vinho, onde todo dia eu precisava tomar um remédio para dormir. Então, assim, existia uma dependência emocional, né, desses químicos, né? E isso, hoje eu sei, me prejudicava enormemente, né? Assim, remédio para dormir é uma coisa que prejudica o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, que é uma máquina de uma sofisticação absurda, assim. Não tem nada que se compara ao funcionamento das nossos bilhões de sinapses, né? Nossa memória, nossa possibilidade de viajar no tempo, no passado, no presente, no futuro, a nossa possibilidade de conexão com a consciência unificada, com o campo mórfico. Então, assim, prejudicar o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, dessa máquina tão preciosa, é um grande pecado. Então, assim, esse é o pecado, né? Não consagrar a vida, não poder sentir essa gratidão que é estar vivo, estar encarnado, estar convivendo com todos os outros seres, poder respirar dentro de um corpo, porque isso aqui é temporário, a gente não vai ficar aqui para sempre. Então, é uma grande escola, né? Então, esse encontro com a verdade mudou minha vida, né? Porque aí, já no primeiro rito, eu
abandonei completamente essas dependências, né, de remédio para dormir e do álcool diariamente. Não era grande quantidade, mas tinha ali uma necessidade de me entorpecer ou de me anestesiar. Por quê? É muito claro, né? Eu não estava bem, eu não estava feliz, então eu precisava me anestesiar. E aí, a partir daí, começou um processo de ascensão dessa lucidez, né? Onde eu quero cada vez mais encarar a verdade, olhar para a verdade. Se qualquer coisa está me incomodando, eu não fujo desse incômodo, eu quero olhar para isso, né? Eu quero entender por que aquilo está me incomodando, por que aquela pessoa está me incomodando, por que aquela situação está me incomodando. Então, assim, é um processo que não tem fim e a gente aprende a aproveitar, né? A gente aprende a aproveitar esse encontro com o desafio e com as situações difíceis. Como é que tá aí, Marcelinho e Leozinho? Deu uma travadinha, mas voltou, agora tá bom. Ô, Ingra, mas no segundo livro seu, você fala você conta uma história de uma xamã também. Tem uma xamã que faz parte do livro, né? Uma personagem. Porque esse segundo livro, ele... Ai, gente, o Léo é tão incrível, porque ele sabe dessas coisas, e eu nem sei como é que ele sabe. A Paty falou que travou aqui no Instagram. No Instagram? No Instagram, né? Tá ok? Então tá. Vai ver que deve ter travado antes. Travou e voltou, parou e voltou. Mas você escutou bem, Marcelo? Escutou, não, tem uma travadinha de 5 segundos. Certo. Eu vou te escutando bem. Tá bom, maravilha. Então vamos lá. Porque tá, a xamã. A xamã. Então, esse segundo livro, né, dentro ainda daquela questão que o Léo trouxe, né, de falar sobre isso, eu senti que eu precisava escrever, já que eu queria ir mais fundo, eu precisava escrever, deixa eu admitir aqui uma pessoa no Zoom, para o pessoal do Insta que está chegando, a gente também está no Zoom e em várias páginas do Face. Então, assim, tá um malabarismo técnico que eu estou amando esse desafio. Uma teia tecnológica. Aranha, né? Justo na sua vez nós tivemos que inventar isso, né, Ingra? Tava tão bom. Eu estou amando. Eu dei a maior força para o Marcelo para a gente fazer essa experiência e já vi que dá para fazer, né? Dá para fazer. Umas pedras no caminho, mas... Nós só precisamos treinar mais algumas coisinhas, mas dá para fazer. Mas a pedra pode ser para a gente dar um salto, né? Isso aí. Então, a xamã na história é porque eu resolvi escrever ficção justamente porque é um universo muito sagrado, né? A gente tem que ter muito cuidado e muito respeito até onde a gente pode revelar. Então, eu criei personagens que representam o meu mundo interno. Então, tem uma xamã que tem mais ou menos a minha figura, né? Que é mais ou menos parecida comigo, tem a minha idade, enfim, mas é uma xamã, né? Não sou eu. Tem uma garota de 27 anos, que é uma atriz que está passando por um processo de muita infelicidade, que também é uma garota dentro de mim, que tem uma imaturidade, então essa mulher também me habita, e tem um homem, é muito legal isso, porque essa xamã tem um irmão que é a minha poção masculina, né? Uma das minhas poções masculinas, né? Porque nós somos vários ao mesmo tempo, então tem um homem na história que também é o meu lado masculino. Então, assim, são muitos estudos, Léo, que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, inclusive esse estudo do feminino e do masculino, né? Que é interessante, porque eu nunca me senti atraída, assim, por uma bandeira feminista, apesar de ser uma mulher que faz tudo que sente vontade, né? Assim, eu sigo os meus sonhos, eu busco a realização das minhas fantasias, as minhas fantasias todas mesmo, assim. Eu não tenho medo da fantasia, do sonho, do desejo. Então, eu nunca fugi dessas coisas, assim. Eu nunca quis ser puritana, eu nunca quis ser santa. Então, assim, minha vida é uma grande experiência. Eu sou aventureira, eu gosto de experimentar, eu sou sinestésica. Mas quando eu comecei esse estudo, né, do feminino, do masculino, do tantra, do xamanismo, do sagrado, eu percebi que eu estava assim, intuitivamente alinhada com isso que hoje em dia, para mim, representa mais a verdade do que é.
assim, que existe um aspecto masculino e um aspecto feminino dentro de homens e mulheres. Aliás, isso é um dos princípios herméticos, né? Uma das leis universais de Hermes Trismegisto é a lei do gênero, né? O princípio do gênero. Então, em tudo que existe, tem um princípio feminino e um princípio masculino. Esses dois aspectos é o que gera, né? É o que cria tudo que existe. Então, dentro de homens e mulheres, tem um feminino e um masculino que está negativado por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, eu diria, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento onde esses conhecimentos, onde muitos terapeutas estão trazendo isso, né? O Tantra é uma das filosofias que trazem isso assim fortemente, uma filosofia antiga que está sendo resgatada e está sendo difundida, onde a gente pode ter consciência do nosso lado feminino, nosso lado masculino e positivar esses aspectos. Então, assim, só para a gente ter aqui, né, esse também é um assunto que é vasto, assim, daria uma live inteira, mas, assim, o masculino negativado, que é isso que a gente tem conhecido numa sociedade patriarcal e equivocada, é esse masculino que invade, que machuca, que violenta, que impõe as suas vontades. O masculino positivado é aquele que age, que protege, que faz as escolhas, está alinhado com o coração tem muito do aspecto masculino, né? Aquele que precisa fazer escolha, que precisa materializar, que protege. Então, as mulheres têm esse masculino dentro delas, de se proteger, de saber dizer não. Só que ele estava excluído. A gente pode trazer de volta esse nosso masculino e nem depender de um homem para fazer isso, né? O homem lá fora, né, um homem para ser o nosso companheiro, para viver com a gente, na verdade, pode ser um grande modelo, um grande espelho desse nosso masculino interno. O feminino também, por sua vez, o feminino negativado, é esse feminino submisso, né, que se submete, que não tem atitude, que se deixa violentar, que é carente. E o feminino positivado é o feminino que acolhe, que tem o poder do amor, da geração e da regeneração. É o poder da floresta, é o poder da mãe natureza, da mãe floresta. Então, esse feminino também está dentro dos homens, né? É o poder do acolhimento. Então, a gente tem olhado para tudo isso de uma maneira muito equivocada, e eu sinto que esse conhecimento está chegando para todos. E me diz uma coisa, você por ser baiana, você nunca chegou num terreiro de candomblé? Já, eu cresci indo muito para terreiro de candomblé, porque, inclusive, na obra de meu pai, né, na obra de artes plásticas, meu pai sempre pesquisou muito, meu pai e minha mãe, Chico e Alba, eles sempre pesquisaram muito essas raízes culturais dos nossos povos originários, né, dos nossos formadores. Então, a raiz da religião africana, a raiz também do sertão, né, da cultura sertaneja, do sertão profundo, e também todas as influências indígenas, né, dos povos indígenas. Então, assim, eu cresci mergulhada nesses signos, nesses símbolos, sem ter muita consciência, mas já me familiarizando. Você conheceu o Cabula lá? O Cabula, sim. Ele do Axé do Apoa Fonjá, lá para... E a Estela? Mãe Estela, conheci Mãe Estela, uma vez a Mãe Estive Estela... com ela também, há muitos anos atrás. Que querida, né? Uma mãezona, assim, maior poder do feminino, assim, que coisa linda, que mulher plena, sim. E Mãe Menininha, Mãe Estela e outras, né? E também alguns pais de santo, assim, muito importante. Mas, assim, apesar de sempre admirar e respeitar e frequentar o candomblé e de louvar o candomblé, todas as energias que são, né, essas energias também que povoam muito a Bahia, né, esse axé, eu me encontrei de uma maneira profunda no xamanismo. Assim. Foi no xamanismo que eu me vi em conexão direta com a fonte, né? Porque no candomblé eu sempre tinha um intermediário, né, ou uma intermediária,
com muito poder de conexão, mas eu não me conectava direto com a força. E no xamanismo foi que eu tive esse presente, né? Essa bênção que é a conexão com a força. Muito bom. Ingra, o que é o TSFI? A TSFI Fala um pouquinho, você trabalha com isso, né? É um modelo de constelação familiar que eu brinco que é xamânica, né? Mas, na verdade, Léo, a constelação familiar convencional, ela é xamânica, porque o criador da constelação familiar, o Bert Hellinger, ele era padre e foi para a África, né? Conviver com as tribos Zulus, né? E ficou 10 anos na África, e quando voltou para a Alemanha, ele largou a batina e fundou essa terapia sistêmica, que é a constelação familiar, e trouxe para o mundo inteiro essa visão sistêmica que revolucionou. Então, hoje está no direito, já tem faculdade de direito sistêmico, está nas escolas, está na arte, está na astrologia. Então, assim, a visão sistêmica é uma visão holística, de que nada está isolado de nada, assim, é tudo uma grande teia de conexões, né? É uma visão que considera, inclusive, a física quântica, o campo mórfico, as descobertas que proporcionaram para alguns biólogos e cientistas prêmio Nobel, como foi o Rupert Sheldrake, com a teoria do campo mórfico, que é onde a família humana transmite cada salto evolutivo para todos os outros seres, mesmo sem nenhum contato físico ou sem nenhuma transmissão via oral, a gente está conectado num campo e numa dimensão sutil que a gente não vê, né? Num campo quântico, no campo mórfico. Então, a TSFI foi fundada por uma suíça, a Alexandra Caymmi, que ao constelar na constelação familiar, ela sentia a necessidade de trazer para o campo não só as frases convencionais do Bert, mas trazer músicas e instrumentos, como tambores e maracá. Então, por isso que eu brincava que é xamânico, mas a constelação original nasceu também da relação com tribos, né? Com o xamanismo africano, porque vem de uma consciência de que existe um inconsciente de clã. Então, assim, Freud trouxe o inconsciente pessoal, o Jung trouxe o inconsciente coletivo e o Bert Hellinger trouxe o inconsciente de clã. Então, a gente está submetido a um inconsciente do nosso sistema familiar. A gente carrega no nosso corpo, na nossa memória celular e no nosso DNA o que a nossa família humana tem vivido nos últimos anos. Isso é interessante dizer aqui, sabe, Léo, que os índios americanos, cada coisa que eles fazem, eles pensam em até 7 gerações para frente. Como é que aquilo vai reverberar nas próximas gerações? Porque é isso, é mais ou menos o tempo que leva para uma atitude se diluir. Ou seja, alguma atitude muito positiva ou muito negativa vai reverberar por 7 gerações. Então, assim, é muito sério o que cada um de nós faz. E por que uma coisa que o meu tio-avô fez, né, alguma coisa dramática, exclusão de uma pessoa, ou, sei lá, matar alguém, ou qualquer coisa, por que uma coisa que o meu tio-avô fez vai ficar reverberando e pode estar interferindo na minha vida pessoal? Se a gente entendesse que somos separados, isso seria injusto, né? Assim, meu avô fez e agora eu estou pagando, que injustiça. Só que não. Assim, na visão quântica e sistêmica, nós não estamos separados. Nós estamos conectados e fazemos parte de um grande organismo que é o nosso sistema familiar. Então, assim, alguma coisa que foi desordenada, que desobedeceu às leis da ordem do amor, que são 3 leis muito simples, vai ficar reverberando, vai ficar voltando para o sistema até ter alguma pessoa com a capacidade de olhar para aquilo, com coragem para olhar para aquela questão que os seus antepassados não tiveram a maturidade de olhar. E não tem um julgamento nisso. É muito lindo a visão sistêmica, a constelação familiar,
Porque assim, ninguém olha com olhos de olha, você excluiu, olha, você matou, olha, você abortou. Não tem isso. Somos humanos, estamos todos aprendendo, errou, pisou na bola, ok. Isso aqui é uma grande escola da vida. Vamos olhar para isso, vamos ordenar, porque quando a gente exclui uma história porque nos doeu, ou quando a gente exclui uma pessoa porque aquela pessoa trouxe dor para o sistema da nossa família, a gente não sabe que ao excluir a história ou ao excluir a pessoa, a gente é como se a gente fixasse a lembrança daquela pessoa e daquela história no sistema, porque é a ordem do amor. Então, como ninguém pode ser excluído, isso é uma ordem, isso é uma lei universal, a lembrança daquela pessoa, a energia daquela pessoa vai ficar voltando para o sistema. É o amor que volta, sabe? Que alguém precisa incluir, alguém precisa lembrar. Então, assim, se aquela pessoa foi excluída, por exemplo, tá? Estou aqui, é uma pessoa que né, antigamente tinha muito mais esse tipo de julgamento, uma mulher que traiu o marido, e aí a família excluiu porque foi considerada adúltera, essa coisa toda. Essa mulher foi excluída e isso foi uma desordem dentro do sistema. As gerações que chegam vão se identificar inconscientemente com essa mulher que foi excluída. Então, as novas gerações vão ter um impulso, uma dinâmica oculta de seguir o caminho que aquela mulher excluída seguiu, de seguir os mesmos passos. Então, as mulheres que voltam, né, que se identificam com essa que foi excluída, vão sentir, sem saber por quê, um desejo de trair o marido. Vão sentir, não vão conseguir estar dentro de um casamento, vão se sentir traída, vão se sentir traindo. Ou seja, é uma dinâmica oculta. E aí é que tá, né? É oculto, a gente não enxerga. Mas o que eu percebo hoje é que a ferramenta da constelação familiar traz a visualização de todas as dinâmicas ocultas dentro do sistema, para que a gente possa acolher o que foi excluído, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa reverenciar, para que a gente possa equilibrar na lei do equilíbrio da troca. Então, assim, a gente pode observar isso através da constelação familiar, mas se a gente tiver sensibilidade e abertura para sentir tudo que a gente carrega de dentro para fora, para sentir o nosso coração e os nossos impulsos, nossos desejos mais profundos, naturalmente o sistema vai fazer essa ordenação. O problema é que a gente tem o ego, a gente tem o orgulho, a gente tem a vaidade. Então, se a gente sente um impulso de pedir perdão, se a gente sente um impulso de aceitar uma pessoa de volta, a gente não faz isso por causa do orgulho. Aí que entra a constelação familiar, porque na constelação familiar você nomeia pessoas estranhas para ser os seus parentes. Então, como a pessoa é estranha, ela não está dentro daquele sistema, ela pede perdão tranquilamente. Ela olha no olho e pede perdão, e aceita o outro, e fala, eu te vejo, e fala, eu te amo, eu agradeço a nossa história, porque ela não está impregnada do ego e da vaidade. Então, gente, é um trabalho muito lindo. Você fala bem bonito, né, Ingra? Excelente oradora, né? É a paixão, porque assim, o Léo também tem isso, né, Léo? Deixa eu só dar um toque aqui para o pessoal. Nesse momento do Talking Stick, os irmãos irmãs que queiram fazer perguntas, vou fazer ficar um pouquinho aqui, fazendo mais umas perguntas para ela, mas vocês já podem colocando suas perguntas no chat, e aí a gente vai passando para elas. Tá? A partir de agora vocês vão colocando, mas nós vamos continuar conversando. E os irmãos do Instagram teriam que Isso, a gente vai fechar e abrir de novo. Nós vamos fechar e abrir de novo para o pessoal do Instagram, porque passou de 1 hora. Vai passar de 1 hora agora. São as operações malucas que a gente inventa. Ingra, de todas essas experiências que você teve no xamanismo, qual que foi mais marcante? Estou falando de cerimônia, tá bom? Estou falando qual a cerimônia que você sentiu mais marcante. Bom, Léo, eu já fui em lugares bem difíceis, né? E lugares muito incríveis. Não, só para te dar aqui uma dica. A primeira vez que eu participei de um ritual xamânico,
Eu não sabia que era possível sentir tudo aquilo encarnada aqui nesse corpo. Só isso, assim. Eu falei, meu Deus, não sabia que isso era possível no planeta Terra. Era uma coisa, assim, de respirar com o planeta, sabe? De sentir essa conexão com a Mãe Terra, com todos os seres, esse amor profundo. Então, assim, nesses mais de 7 anos, né, de mergulhos frequentes, e muitos mergulhos também de outras maneiras, porque aí a minha meditação também já ficou mais intensa, mais profunda. Então, tudo que eu faço já tem uma outra intensidade, e esse estudo fino também é constante, assim, eu não consigo mais ser estar no mundo sem me observar, sem saber o que eu estou sentindo em cada momento, assim. Eu estou aqui conectada com todo mundo e estou muito conectada com os meus sentimentos e as minhas emoções, assim. Eu estou na autoobservação constante. Então, assim, eu tive muitos processos de mergulho em lugares bem difíceis, né? Nas minhas profundezas mais sombrias e terríveis, e também conexões divinas, que nenhum desses dois, né, níveis de consciência dá para traduzir em palavras, né? Então, assim, conexões com a divindade mais alta mesmo, assim, com o amor universal, né? Assim, com algo que você fala, meu Deus, entendi tudo. Como a gente é cego, como a gente não vê nada, como a gente é bobo, como a gente é infantil. Não infantil não, que eu não quero colocar as crianças nesse lugar. Como a gente é imaturo, né? Como a gente joga fora a nossa vida, o amor, esse amor que brota de dentro para fora. Então, assim, Léo, o xamanismo realmente é o que está me dando as chaves, né? De compreensão da vida, né? De que é tudo muito sagrado, né? Quem coloca as coisas no lixo, quem coloca o corpo num lugar menor, quem coloca a sexualidade num lugar menor, quem desperdiça a vida, somos nós. É tudo muito sagrado, né? A natureza, assim, até é interessante a gente falar sobre isso, né? A gente está vivendo hoje uma realidade onde a gente vê as matas pegando fogo e, assim, meu coração sangra quando eu vejo essas imagens. Isso que eu ia te perguntar, como é que você vê o Pantanal? Você esteve lá, viveu coisa tão forte ali, tantas belezas, né? E como é que você está nessa situação, vendo tudo isso? É muito sofrido. Eu até vou te falar assim que eu nunca pratiquei nenhum tipo de ativismo. O único ativismo assim que eu pratico constantemente é o autoconhecimento, né? Que a gente se conheça, né? Construa o seu amor próprio. Então, assim, o autoconhecimento é a minha grande bandeira. Mas algumas semanas eu, né? Por acaso, que nada é por acaso, o universo me trouxe algumas imagens, mesmo sem eu ficar procurando e buscando nada disso. E ali naquele momento, assim, para mim foi uma dor profunda, porque o Pantanal, o meu primeiro contato com o Pantanal há 30 anos atrás, foi um desses momentos onde a natureza impactou a minha vida e mudou a direção da minha vida, assim, me resgatou desse processo de ilusão e de distração que o ser humano entra assim com muita frequência. Então, assim, para mim foi muito difícil ver aquelas imagens, os animais com as patas queimadas e a mata queimando, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei um certo ativismo até com relação a esse entendimento de que, gente, nós viemos da mata, o que a gente come não foi produzido numa fábrica, o que a gente come foi produzido na floresta, foi produzido, vem da mãe natureza, a gente é gerado, gestado e cultivado pela mãe natureza. Nós somos animais, nós somos plantas, nós temos todos os elementos na natureza, no nosso corpo, né? Como a gente aprende na jornada com o Léo, tão lindamente, a água, a terra, o fogo, o ar e o éter, está tudo aqui, né? Essa alquimia, né? Que serve à consciência maior, que serve ao plano maior. Então, assim, estar encarnado é um presente divino. Presente divino. É divino, Léo, assim, é muito Mas já emocionante. combinei com a morte, já te falei isso, não? Hã? Já falei com a morte. Eu também. Caterina, falei com Caterina, fui falar com a Caterina, falei, ó, Caterina,
Antes do 100, você nem me aparece aqui. Depois eu chego lá com uma tequila para você, então não sei o quê, mas antes do 100, você não me aparece, porque eu amo essa vida aqui, com todas as suas imperfeições. Já que não dá para viver na perfeição, a gente tem que aprender a viver na arte e na excelência da imperfeição, não é, Ingra? Isso. Senão não é mole, Nossa, não. E como é que você passou a pandemia? Como é que você está passando aí? Está passando ainda? Como é que foi para você? eu estou bem, Léo. Às vezes eu fico até assim preocupada se eu digo isso, mas eu estou bem. O que acontece? No meu grupo de xamanismo, na Porta do Sol, desde que eu entrei, a gente já se prepara para a transição planetária. E quando eu cheguei lá, há um pouco mais de 7 anos atrás, já estavam, né, todas as pessoas, né, porque é um centro de estudo xamânico, de expansão da consciência, todas as pessoas já estavam nesse estudo profundo de preparação para a transição planetária. Então, assim, até isso eu tenho que agradecer à vida, né, ao plano divino, porque, assim, esses últimos anos, né, essa quase uma década, é de preparação e de firmeza interna para encarar os desafios da vida. Porque o grande desafio está dentro da gente. O grande inimigo, o grande sabotador, o grande ditador, a grande opressão está dentro da gente. Isso tudo está dentro da gente. Então, assim, como a gente segue uma linha de pacificação interna, né, e de maturidade emocional e de disciplina, de firmeza interna, como diz o nosso querido mestre, o mestre Irineu. Então, assim, a gente encontra um desafio desse e a gente já está na firmeza. Então, assim, tem os desafios, tem o tempo inteiro. Eu passei os dois, o tempo todo, assim, eu passei os 2 primeiros meses aqui com os meus pais, né? E aí eu mergulhei também nessa minha origem, né? Eu pude ver muitos padrões benéficos, positivos e negativos, tá tudo dentro do mesmo pacote, mas hoje eu encaro os desafios como a grande oportunidade mesmo, né? De aprendizado e de crescimento. Então, quem é o vírus, né? Eu aprendi esses dias, Léo, que o vírus é o único organismo que se apodera de um hospedeiro e usufrui do hospedeiro até matar o próprio hospedeiro. Quem é que está fazendo isso no planeta, né? Quais são os seres que estão fazendo isso? Então, assim, esse vírus lá fora é a materialização dos nossos conteúdos internos, né? É um reflexo do que a gente tem feito com o nosso planeta e com todos os outros seres e com nós mesmos. Porque o nosso modelo de relação com todos os seres lá fora é o mesmo modelo de relação que a gente tem com a gente mesmo. A gente se massacra, a gente se pune, a gente se castiga. Não tem nenhum ser fazendo isso, somos nós que fazemos isso. Então, é muito maravilhoso esse mundo para estudar, Diga, né? nós vamos começar com as perguntas agora. Bora. Tá bom? Então, o Silvio. Ingra, além do xamanismo, você já participou de rituais no Santo Daime tradicional? Se sim, qual foi a sua experiência lá? Eu vi que você falou do mestre Irineu agora também, né? Sim. Maravilhoso, né, gente? É a verdade, né? O mundo do xamanismo é o mundo da verdade. É simples assim. Então, ali não tem máscara, né, gente? Por que a gente vai se enxergando e vai conhecendo quem a gente de fato é? Porque não tem máscara que fique dentro do xamanismo, né? Ali é a hora da verdade, quem a gente é mesmo, né? Ali é a hora que a gente se encontra com a nossa luz, com a nossa sombra, e na verdade, a gente se encontra com ela e está ali exposto para todo mundo ver. Então, é um caminho de muita beleza mesmo, de muita conexão sagrada. E eu só tenho a agradecer, assim. Sempre fui muito bem recebida, sempre foram experiências transformadoras. Fala para mim. Mas você foi aqui em São Paulo, que você esteve no Santo Daime, ou você esteve na Bahia? Onde é que ou no Rio? Olha, eu já tive aqui em Salvador com a Catarina, um lugar aqui muito, muito bonito, muito sério. Já tive em São Catarina Paulo. Knudit. Como é o sobrenome? Catarina Knudit. Não sei se é esse o sobrenome. Uma mulher linda, jovem. Mulher linda.
É, Chamou conheço a ela. linda. O filho dela é meu violeiro lá nos Estados Unidos. Exatamente. Eu conheci ele também num trabalho. Ele vive lá. Gabriel Isso, Quinones. incrível. É Fiz isso mesmo. trabalho lá com a Catarina já. Eu fui algumas vezes aqui na Catarina. As águas, Encontro das Águas, alguma coisa das águas, não lembro. Aí também do Baba, como é o nome? Em São O Paulo. Prembaba. Sim, em São Paulo, como é o. Eu O esqueci. Prembaba, tem o Prembaba. Só que o Exato. Prembaba não é bem Santo Daime, ele tem uma linha dele, ali, o Caminho do Coração, né? Uma coisa assim, né? Mas é inspirado, é o Mestre Irineu também. É. Não é Céu de Maria. Tem gente aqui que é do nosso grupo, que poderia até, aqui no Zoom, que poderia me lembrar. Escola de Mistérios. Escola de Lembrei. Mistérios. Escola de Mistérios. E em Brasília também fui, numa que é filiada à Escola de Mistérios, que é a Estrela Guia. E é isso. Não sei se Agora eu você tenho... está escalada para conhecer o céu da lua cheia. Sim. Não tem desculpa, hein, Ingra? Não. Tem desculpa, você vai ter que conhecer. Mas eu sempre quis, Léo, conhecer a sua igreja. Assim, os seus hinos são assim de uma beleza e de uma elevação. Assim, Iemanjá é um hino que eu canto e que me eleva muito, que eu adoro, amo escutar. Então, vou Você sim. canta também, né, Ingra? Eu vi você cantando. Eu amo cantar, né? E eu sou do coral do meu grupo, da Porta do Ah, Sol. Sou maracazeira, tambozeira e coralista. olha só, que realmente você é polivalente, né? Eu vi você tocando tambor com o teu pai. Sim, gosto de tocar tambor com ele. Eu gosto de tocar tambor, né? A gente toca djembe, a gente tem uns djembes lindos Eu vi lá. você fazendo fogueira. Amo uma Você vê que fogueira, amo. eu procuro conhecer com quem eu vou Pesquisou, falar, né? pesquisou, muito lindo isso. Querida, nós estamos chegando mais ou menos no horário, então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que Sim. você já me conhece, né? Qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Essa eu faço E com olha, todo mundo. eu podia até ter me preparado, mas não, eu deixei aqui esse campo seguir em frente, né? Talvez seja, Léo, deixei o campo comandar aqui. O campo é soberano, a vida é soberana, o universo é soberano. Talvez, Léo, a pergunta seja, né, o que eu penso, né, dessa humanidade, né, dessa família humana, né? O que podemos esperar dessa família humana, né? De todos nós, porque realmente não estamos separados, é que a gente acorde, né? Que a gente, de alguma maneira, encontre essa lucidez, encontre essa consciência, que a gente, de alguma maneira, se conecte com essa consciência maior e enxergue que a gente não está sacralizando tudo que é sagrado nessa vida, né? Que a gente está jogando fora a nossa vida, a nossa existência. Então, eu acredito muito na humanidade porque eu estou vivendo esse processo. Eu estou vivendo um processo de cura diária e constante de todos os meus atos, né? De me alinhar com a verdade, né? De alinhar o que eu sinto com o que eu faço, com o que eu penso. Então, isso é possível, isso dá trabalho, mas dá muito mais trabalho a gente viver mergulhado na infelicidade, no sofrimento, na ingratidão, no desperdício dessa existência que é tão linda, que é tão divina, que é tão sagrada. Então, assim, eu acho que vale a pena esse trabalho da autocura, né? Que só existe a autocura. Ninguém vai nos curar, ninguém vai nos salvar, assim. Não tem nenhum responsável lá fora pelo nosso sofrimento, pelas nossas mazelas, né? Somos nós que temos que nos salvar e ao encontrar esse nível de consciência mais amplo, né, essa expansão de consciência, a gente pode vibrar numa dimensão mais alta.
e se irmanar com todos os seres, e viver uma vida de abundância e de união, mesmo com as diferenças. A ideia não é todo mundo pensar igual, não é todo mundo ser bonzinho e a vida vai ser só um mar de rosas, não, mas a gente pode respeitar as diferenças e respeitar as idiosincrasias que a gente mesmo carrega, né? As nossos complexos internos, né? Nossa biodiversidade interna, a biodiversidade na natureza, na mãe floresta. Então, assim, eu percebo que a floresta é a grande escola, a vida é uma grande escola, e se a gente se conectar com essas forças fundamentais da vida, a gente pode se alinhar com essa verdade e com essa dimensão sagrada de tudo que há, né? Então, assim, é temporário, né, Léo? Daqui a pouco a gente sai dessa existência, nossos filhos permanecem, depois nossos netos. Então, assim, é um grande desperdício de vida a gente não acordar e não enxergar. Então, assim, eu acredito, né? Em última análise, eu acredito no ser humano, eu acredito na família humana. Eu acho que é uma escolha, assim, a gente pode viver com a semelhança de um vírus que destrói o próprio hospedeiro, e a gente pode conviver na semelhança de co-criadores de um mundo melhor, né? A gente tem todas essas dimensões. A gente tem uma dimensão negativa, destrutiva, e tem uma dimensão também de cocriação e de beleza, e de florescimento, e de muitos dons, né? E de opiniões pessoais, né? De mergulhos pessoais, de contribuições como indivíduo para esse mundo, né? Para viver num coletivo onde todos podem somar, né? Com sua individualidade. Então, assim, eu só vejo beleza. Eu olho para a vida, eu só vejo beleza. Então, como não dá certo, né? Só se a gente não quiser ver mesmo. Você já está fazendo trabalhos com xamanismo, está se preparando? Em que ponto você está agora, para indicar quem está assistindo a gente? Já está fazendo trabalhos? Ingra, eu frequento o meu grupo, né? Assim, eu estou me formando como terapeuta sistêmica. Eu conheço a constelação familiar há 20 anos, mas no ano passado foi que eu realmente decidi começar uma formação em constelação familiar em TSFI, e essa formação dura mais de um ano. Então, assim, eu estou mais da metade... Aguarde, Ingra, então. Mas eu já comecei, né? Eu já estou em treinamento, enfim... Eu já estou, isso faz parte, né, do processo. E para comprar os livros, eles precisam ir para a livraria ou compra lá no seu site? Como é que é para comprar teus livros? Então, eu acho que assim, uma dica boa é a pessoa colocar o meu nome, Livros Ingra Liberato, porque assim, a editora do Medo do Sucesso é a LPM, né? Então pode entrar no site da LPM ou na Amazon. E a editora da Natureza Oculta Iluminada é a Quixote. Então, pode entrar no site da Quixote ou na Amazon. Então, já estou com ele, viu? Muito obrigado. Já estou. Léo, como é que você sabe que como é que eu sabia que tinha uma xamã no livro? É mesmo? Precisava te falar, porque eu não gosto de fazer papel de mito. Eu sou um homem de carne humana, eu não sou um mito. Ai, que lindo. Léo, olha, deixa eu te agradecer essa nossa caminhada. Para mim é uma honra, porque, de fato, você é um exemplo, é um ídolo no mundo do xamanismo. E, assim, para mim é uma emoção ter feito a jornada com você. Foi, assim, foi cada dia de escola, né, de curso, de travessia. Foi, assim, uma grande honra e uma grande alegria estar em contato com você. Você é um mestre. E também ter recebido esse convite para estar aqui hoje com todo mundo. Também foi outra honra e alegria. O Marcelo também, a cada colega, né, nessa travessia de alguns meses que a gente ficou junto. Então, são muitos irmãos, assim, essa relação de irmandade é muito bela. Assim. Então, eu vou fazer uma troca com você. Sim. Assim como você teve toda a delicadeza assim, de poder dar essa entrevista, né? Para a gente, eu gostaria de te dar de presente uma formação de multiplicadores da roda, tá bom? Uau! É convidada. Uau! Fica pela troca, pela sua gentileza, né, de estar hoje aqui com a gente.
iluminando o nosso domingo, tirando as pessoas um pouco do Faustão, para poder ouvir coisas boas. Gente, que honra, Então, você já está gratidão. escalada, tá bom? Se essa pandemia deixar, a gente já faz no finalzinho de janeiro. Vamos ver. Aí eu Sim, sim. te aviso quando tiver, mas eu quero você lá com a gente, que eu acho que vai ser muito legal para você também. Para mim Sim, também. receba meu abraço, receba meu abraço. Também Léo, quero posso dar um dizer para recadinho? os irmãos, né, que todo domingo, todo domingo temos o Talking Stick, com pessoas incríveis. Você vê que assim a gente realmente tem tido a graça de receber, de ter aceito convites de pessoas muito interessantes, muito importantes nesse processo de nova consciência que nós estamos vivendo. Aí, a nova consciência chegando. Chega por tudo quanto é lado, chega pela internet, chega, quer dizer, através da música, chega através das lives, então tá aí. Está chegando mesmo. E a nossa convidada da próxima semana é a doutora Fátima Caldas. Interessantíssimo assunto dela, que vai ser Gestalt e Enneagrama. Enneagrama é uma metodologia SUFI de personalidade, de autoconhecimento, né? Através das personalidades, através dos eneatipos. E ela é uma discípula do... Como é que é o nome dele? Aquele chileno mesmo? Ai, meu Deus. Naranjo, Cláudio Naranjo, que foi um dos grandes codificadores do Enneagrama do Enneagrama aqui no Brasil. Inclusive, ela ayahuasqueira também, quer dizer, vocês vão adorar a doutora Fátima, ela é uma psiquiatra também, quer dizer, muito vai contribuir. Quer dizer, tem uma seleção de mulheres que chegou aqui, né, Ingra? Você, a Rose, a Soraya Mariano, nossa, quer dizer, mulheres muito especiais, a Fanny Carolina, né, que estão Sim, participando Cláudio. aqui do Talking Stick. Né? A gente está procurando fazer esse equilíbrio também de homem e mulher, né? Então, de gêneros. Né? Então, quero ver se eu vou empatando o jogo sempre, né? Pega um aqui, pega outro lá. Olha o quadro de meu pai, ó, Léo. Cara, assim, o que é? Não estou vendo assim em cima, é uma índia? Que é? É uma índia, uma índia, é uma índia. Aqui, ó. Querido, o xamanismo está na tua família mesmo, né? Não, então, meus pais são da UDV há mais de 30 anos. Entendeu? E também quero dizer para os irmãos, aproveitando essa carona, para falar do nosso curso, nesse curso que é que vai para falar aqui? Fazer sorteio, a Luísa. Ah, nós vamos ter um sorteio. Agora, né? Quantas vagas vão ser? Nós vamos ter um sorteio da roda de estudos do dia 20. Fala, Luísa. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês arrasaram, foi ótimo. Muito bem, vamos fazer. Eu só vi o Marcelo com a câmera assim, né? Eu falei, gente. Porque vocês não estavam vendo a imagem que estava ali no Instagram. Estava muito desafiador, porque o Marcelo estava dando suporte técnico e o Léo não estava nem podendo dar muita atenção para a câmera do Instagram. Estava assim, desafio total, né? Então, ó, tem gente chegando aqui. Eu já gosto de um desafio, gente. Eu aprendi a gostar de desafio. Olha que coisa interessante. Nesse mundo é bom gostar de um desafio, né? Por mim, se a Luísa quiser falar, ela pode falar. Não sei se o Léo está vendo alguma coisa ali. Não, então eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, né? Que a gente vai... a mesma roda de estudos que a Ingra falou, a gente vai começar uma turma nova no dia 20 de outubro agora, que vai ser a última turma do ano que vai ter. E então a gente está assim, finalizando as inscrições, que a gente começa já daqui a 9 dias, né? E aí a gente fez um sorteio de uma vaga. E a gente vai sortear agora quem foi que ganhou. E vamos ver, né? Se vocês quiserem participar também. Vai lá e comenta rapidinho na nossa foto que a gente vai fazer esse sorteio. E essa roda vai ser 100% online também, mas mesmo sendo online, dá para sentir a força, né? Né, Ingra? A Ingra é a melhor pessoa para falar disso. Então tá. O Léo tá aí? Quer falar alguma coisa? Antes da gente fazer o sorteio? Estou aqui.
Quer falar alguma coisa sobre a roda, Léo? Só para dar esses 2 minutinhos. Não, você já falou? Então eu já vou fazer aqui o sorteio, tá bom? Eu posso dizer uma coisa, já que não, você deu esse, né? Você deu esse toque de que a roda é virtual. Eu tenho, enfim, meu grupo tem feito trabalhos virtuais e a gente tem uma conexão muito profunda, mesmo sendo virtual. E a constelação familiar está sendo feita no mundo inteiro virtualmente e é a mesma potência do presencial. Então, assim, isso é uma questão que eu já vi que é a mesma coisa, assim, a dimensão da conexão é igual. Era isso, Lucas. Dar um testemunho. Vou sortear, tá sorteando aqui, gente. 45%, 50%. 600 comentários, 700, 800. Eles estão sorteando no 85%. Se desse para mostrar, eu mostrava, mas depois eu vou postar lá nos nossos stories. E sortear. Sortear. Foi a Sil Regis Comunica que ganhou. Parabéns! Depois a gente manda um alô. Então tá. E aí, se alguém sentir de participar da roda, pode entrar em contato com a gente pela página, tem o link lá no Xamanismo Universal, que a gente está nessas últimas inscrições, então se você sentir o chamado, já pula para dentro do nosso barco. Aí, Ingra, beleza! Amei você, viu? Amei falar com você. Também, Léo. Super legal. Vou fazer depois aqui a edição, tirar esses defeitinhos da edição, e daí eu vou publicar depois na TV Xamanismo e passo para você o link depois limpinho com as coisinhas aí que aconteceram. Vou tirar, cortar, e aí deixar bem bonitinho para você guardar com você. Então, você fazer o que você quiser. Tá bom, querido. Olha, e vocês estão me ouvindo, né? Que eu botei aqui outro fone. Estou ouvindo você. Tá me ouvindo, Léo? Estou agora. Ah, tá. Então, Léo, eu quero te chamar para fazer uma live comigo, né? Como eu te falei, eu já tinha essa ideia e você foi mais rápido do que eu. Então, para a gente fazer lá na minha página, no Instagram. Viu? E será que tem mais alguma pergunta? Você está no meio... Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem gente falando tudo de bom aqui para você. Sim. Gratidão, gente. Aqui. É muito bom conhecer o brilho dessa irmã Ingra. Concorrência com o Fausto. Um dos melhores artistas plásticos do Brasil, Chico Liberato. Sim, viu? Vocês, sinto muito honrada. Parabéns, muito bom por estar aqui. Gratidão, amiga, gratidão. Te amo e vai por aí afora. Que lindo. Gratidão, Léo. Você é muito apaixonante. É muito bom fazer essa roda com o Léo. Ele é apaixonado, ele fala com paixão. E é lindo. A gente vai irradiando essa paixão aí pelo mundo, né? Gratidão pela presença de todos. Obrigada, Léo e Marcelo. Beijo. Música Medicina. Marcelo. Vamos dançar.